Considerando que, ao falar de sujeito da aprendizagem, a gente está falando, então, de um ser humano com todas as suas dimensões, ou seja, é um organismo que precisa estar funcionando razoavelmente bem, uma inteligência que precisa estar desenvolvida até um certo ponto para que ela possa ter acesso àquele objeto de conhecimento. Não adianta eu querer ensinar física quântica para alunos de terceira série do ensino fundamental, que eles não vão entender do que eu estou falando. Então, é preciso que o objeto de conhecimento esteja, de certa maneira, dentro dos limites que o repertório de uma criança com uma determinada faixa etária possibilite. É preciso também estar interessado nisso, motivado para isso. É preciso que não haja outras questões que estejam interferindo no meu psiquismo de uma maneira que não tenha estímulo externo que possa concorrer o suficiente com aquele estímulo interno. Quer dizer, se eu estou padecendo por uma questão na dinâmica familiar, se eu estou padecendo por um problema na minha vida pessoal, essa dor faz com que o meu pensamento se volte a todo instante para esse mesmo tema. E o professor precisa ser muito criativo para apresentar um estímulo externo bom o suficiente para se sobrepor àquele estímulo interno. E o estímulo interno não necessariamente é só um estímulo que causa dor, pode ser um estímulo também que cause uma boa expectativa. Quer dizer, se uma criança está ansiosa por um passeio, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser em tudo que envolve este passeio. E aí, para que isto que está dentro dela, povoando a mente dela, dê espaço para aquilo que o professor está apresentando, é preciso uma grande habilidade do professor. Então, o tempo todo, a aprendizagem, que na maioria das vezes se refere, então, à assimilação de objetos externos, concorre com os estímulos internos, que podem ser estímulos de natureza emocional, como estímulos de natureza orgânica, por exemplo. Uma criança morrendo de fome não vai conseguir prestar atenção no que a professora está falando. E se a professora estiver falando de um probleminha onde não sei quem foi na feira e comprou banana, laranja, ela só vai ficar pensando que ela quer comer. E não vai operar mentalmente com aquele objeto de estudo. E é preciso também que o aspecto pedagógico, ambiental, ou que esta mediação seja uma mediação favorável. Ou seja, que me traga, que me aproxime do objeto de conhecimento de uma forma favorável. Fazer um diagnóstico psicopedagógico é analisar cada uma dessas dimensões, analisar as condições em que está se dando o processo de ensino, analisar a qualidade da relação entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende, analisar a natureza do objeto para verificar se aquele objeto está sendo apresentado de uma forma adequada. É preciso analisar todo o contexto familiar para ver se não existe uma contradição entre aquilo que é cobrado e da criança, do aluno, e a conduta que se tem. A psicopedagogia clínica não se refere só ao espaço físico da clínica. Ao falar de psicopedagogia clínica, nós podemos também estar falando de uma questão da psicopedagogia clínica como adjetivo. Ou seja, se eu estou fazendo psicopedagogia na escola, é aquela escola
que atende a uma determinada população, que está dentro de uma comunidade que tem certas características, cuja equipe técnica é aquela, não uma outra, aquela realidade com todas as suas particularidades. Este é o meu olhar clínico, não dá para falar, como que eu vou fazer psicopedagogia na escola? Depende da escola. Então, existem aqueles elementos que serão os parâmetros que vão me representar a base para a minha atuação. No entanto, é preciso sempre que se faça um diagnóstico daquela situação e que se crie um programa de intervenção, um plano de intervenção a partir deste diagnóstico. Então, neste sentido, a psicopedagogia é sempre clínica. Então, o psicopedagogo, dentro da escola, ele vai fazer um diagnóstico da escola como um todo. Em outros momentos, ele vai fazer um diagnóstico daquele professor naquele grupo. O professor está funcionando daquele jeito dentro daquele grupo. É possível que dentro de um outro grupo ele funcione de uma forma diferente. Quer dizer, é possível que na sala de aula, na qual ele leciona de manhã, ele tenha um certo problema que não exista na sala de aula que ele leciona à tarde. Então, para aquele grupo, aquele professor será objeto de um diagnóstico psicopedagógico dentro daquele contexto especificamente. O aluno com dificuldade de aprendizagem, na psicologia escolar, ele também será olhado pelo psicopedagogo escolar de uma maneira que esse psicopedagogo possa identificar o que aquele aluno precisa. E esse aluno pode precisar de uma outra metodologia. Então, esse psicopedagogo vai intervir junto ao professor, ajudando esse professor a encontrar uma outra metodologia. É possível que ele precise de um psicólogo, e esse psicopedagogo, então, vai orientar esta família a buscar esse atendimento, essa assistência para esse aluno. É possível que esse aluno precise de um médico. É possível que esse aluno precise que a família se envolva de uma forma diferente com a vida escolar dele. É possível que esse aluno precise de um psicopedagogo clínico, o que então não compete ao psicopedagogo escolar. Por quê? Porque esse aluno vai precisar que num outro momento, num outro contexto, alguém olhe para ele no seu processo de aprendizagem, na aprendizagem daquele conteúdo, na sua aprendizagem junto àquele professor, para auxiliar esse processo de construção de conhecimento. Não existe um único modo de fazer psicopedagogia. Na verdade, cada psicopedagogo vai construindo o seu fazer a partir das correntes teóricas com as quais ele mais se identifica. Isto significa que nós temos uma psicopedagogia de orientação psicanalítica, que é aquela psicopedagogia praticada pelos profissionais que têm na sua base de formação um conhecimento mais aprofundado da psicanálise, justamente porque a sua condição pessoal torna favorável a abordar esse tipo de abordagem. Então, nós temos psicopedagogos que, por terem esta orientação psicanalítica, quer dizer, além de todas as áreas de conhecimento envolvida na construção do saber psicopedagógico como um todo, ele se especializa ainda mais, ele se utiliza de uma forma mais consistente de conhecimentos da psicanálise. Por outro lado, nós temos psicopedagogos que são mais adeptos de uma psicopedagogia mais de característica cognitivista. Então, são profissionais que fizeram a formação em psicopedagogia como um todo e se aprofundam mais nos conhecimentos da psicologia cognitiva, aplicando esta base como a sua fundamentação mais constante.
Isto implica num fazer psicopedagógico um tanto diferente da psicopedagogia de orientação psicanalítica. Assim como também nós temos psicopedagogos que, pela sua própria formação, pelas suas características pessoais, se pautam dentro dos conhecimentos que a psicologia proporciona para a psicopedagogia. Esses psicopedagogos são adeptos de uma linha que tenha uma abordagem mais corporal e vão então buscar dentro de uma linha de uma psicologia mais voltada para a psicomotricidade, mais voltada para uma abordagem corporal, recursos metodológicos para desenvolver o seu trabalho. Então, existem inúmeras práticas psicopedagógicas. Estas práticas estão pautadas nas correntes teóricas que subsidiam a prática psicopedagógica. Isto resultando, então, numa metodologia diferenciada, quer dizer, o que você vai usar como recursos de diagnóstico, como recursos de intervenção, está diretamente ligado com aquela corrente teórica com a qual você se identifica mais.